Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz para acertar ao menos 80% das questões de ciências humanas do Enem, que são as questões fáceis e médias da prova. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar um método infalível de resolução baseado em 3 passos que eu divido com os meus alunos lá no meu curso, no Plano do Gabarito, e que já levou várias pessoas a chegarem a mais de 40 acertos na prova de ciências humanas do Enem. Se você quiser conhecer esse método, fica aí comigo até o final e já se inscreve aí no canal para não perder nada do que eu vou te apresentar aqui. Para eu te apresentar esse método, logicamente, eu escolhi uma questão aleatória aqui do Enem. O primeiro ponto que você vai ter que entender, e eu já vou me botar aqui na bolinha e já vou apresentar a questão aqui para você, é o seguinte. O primeiro ponto que você vai ter que entender é o fato de que toda resposta de ciências humanas do Enem, ela é validada pela ideia central do texto. O texto, na prova do Enem, especificamente na prova de humanas, ele não está aqui como um adereço, como uma decoração, para deixar a questão mais bonita. Na prática, é o texto quem vai definir qual resposta entre os distratores e gabaritos vai ser a resposta válida. Tendo isso em vista, eu vou pedir que você pause o vídeo agora para tentar fazer a questão. Tenta pausar aí o vídeo. Bom, acho que agora você já pausou o vídeo, já deve ter tentado fazer a questão. Você pode, inclusive, ter acertado essa questão. Só que a grande questão é a seguinte. Aqui eu vou te apresentar um método que vai te ajudar não só a acertar essa questão, mas todas as questões que estão nesse nível aqui de proficiência. Ou seja, dos 700, mais ou menos, 720 para baixo. Que são questões muito pouco conteudistas e questões que mobilizam, obviamente, a compreensão de textos como esse e outros textos diferentes. Aqui a gente vai desenvolver o método que eu chamo de método 3 em 1, que consiste basicamente na extração da ideia central do texto, na compreensão do comando e na validação a partir do teste do texto das opções através da ideia que você extraiu do texto e aquilo que o comando está te solicitando. Vamos à leitura do texto para você entender melhor como esse método funciona na prática. Diz o texto seguinte: a população africana residente nesta província, bem como a de todo o Império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África, que variam em costumes e religiões. A que aqui segue o maometismo, a qual pertencemos, é uma população pequena, porém distinta entre si, notando a necessidade de sustentarmos nosso culto e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor chefe de polícia licença para exercermos o culto. Bom, nesse momento em que você lê o texto, você tem que ser capaz de explicar qual que é a ideia central deste texto. Aqui é muito fácil entender a ideia central. É um grupo de pessoas africanas que seguem uma religião que é o maometismo. Maometismo, talvez você não saiba na hora da prova, mas vem de Maomé, são pessoas muçulmanas. E elas querem ao chefe de polícia, esse é o ponto central do texto, a liberdade, de acordo com o artigo 5º do Império, que você jamais conheceria, que é a liberdade de culto para eles, ou seja, eles querem ter o direito lá de professar a fé deles em Maomé. Essa é a ideia central do texto. Em ciências humanas não existe nenhuma ideia que concorra com a ideia central. Isso é diferente, por exemplo, do que acontece em linguagens, onde os textos são maiores e normalmente você tem mais de uma ideia central. Aqui em humanas, a gente tem uma única ideia central. Por isso que normalmente eu recomendo aos alunos que comecem pelo texto, porque quando você extrai a ideia central do texto, fica muito simples de realizar a questão. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é a compreensão do comando. Antes de compreender o comando, é sempre bom ler a referência do texto. Nesse caso aqui, ela vai te ajudar a entender que esse texto fala sobre a posição dos escravos no Brasil. A referência é o Alofar Rufino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro. Então, basicamente, está falando de tráfico de escravos, de escravizados, está falando aqui da posição do escravizado na sociedade brasileira. Então, são escravizados que estão pleiteando o seu direito de fazer com que o seu culto seja respeitado nessa região do Brasil. Agora a gente vai para a compreensão do comando. Agora sim, dominando a ideia central do texto e complementando ela com a referência, a gente vai partir agora para o comando para entender o que essa questão pede. Vamos nós. É um comando simples. O pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo naquele contexto. Preste atenção, ele quer saber o objetivo do pedido dos africanos ali no texto central. Nesse momento, há uma dica que eu dou que é bastante importante.
você já tem que ser capaz de fazer a questão. Simule que ela é uma questão discursiva, tá? Exclui aqui as opções. Eu vou excluir aqui na edição as opções e fica só o texto e o comando. Aqui, se fosse uma questão de um vestibular discursivo, você teria que saber qual que é o objetivo deles. O objetivo deles é, logicamente, conseguir a liberdade para o seu culto religioso. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora na terceira etapa? Agora, na terceira etapa, é a etapa mais simples, é que a gente corre para o abraço. Você vai procurar, entre as opções, aquela que mais se assemelha à resposta discursiva que você elaborou na sua mente. Isso a gente chama de teste do texto. A gente vai submeter as 5 alternativas à ideia que você extraiu do texto, beleza? Vamos aqui às opções. Letra A, criticar a doutrina oficial. Quando essa questão apareceu no Enem PPL de 2019, muita gente marcou essa opção, porque achou que, na prática, os africanos que acreditavam em Maomé estavam criticando o cristianismo, né? O catolicismo, no caso, romano, que era a religião oficial do Brasil. O que não é verdade. Em nenhum momento, os africanos escravizados, eles estão criticando o cristianismo. O que eles querem? Lembra da sua resposta discursiva. Lembra de como você extraiu a ideia do texto. Eles querem apenas professar, eles querem apenas acreditar, eles querem apenas seguir a religião deles. Tranquilo? Vamos à letra B. Professar uma fé alternativa. Bom, aqui faz sentido. Os escravizados, esses africanos que têm no maometismo a sua religião, querem professar uma fé que não é a fé que existe aqui no Brasil. Qual é a fé que existe aqui no Brasil? O catolicismo. Nesse sentido, então, o gabarito aqui é a letra B. No entanto, você não vai marcar a letra B, embora pareça muito fácil a partir desse método, sem mesmo você ler as outras opções, beleza? Então a gente vai ler as outras opções. Letra C, assegurar a cidadania política. Isso aqui não tem nada a ver com o que está sendo discutido no texto e não faz sentido também do ponto de vista histórico, né? Você tem que sempre fazer a pergunta, isso aqui é validado pelo texto? Aqui claramente não. É uma questão religiosa e não de participação política. Então não tem nada a ver com o que está sendo discutido aqui. Letra D, legalizar os terreiros de candomblé, distrator poderoso, porque ele fala de religião, só que a religião aqui, como o texto diz, é o maometismo, ou seja, a religião da galera que acredita em Maomé, não necessariamente terreiros de candomblé, enfim, que são religiões dos orixás, que é uma coisa totalmente diferente. E a letra E, eliminar algumas tradições culturais. Pelo contrário, né? O texto está dizendo, está mostrando a luta de escravizados para manter suas tradições culturais e as suas crenças religiosas. Se você fizer isso, você vai conseguir, de fato, nas questões que você tem muito pouco conteúdo, como é o caso dessa, resolver essas questões sem grandes problemas, garantindo, de fato, que você consiga aí partir na sua prova de humanas de 33, 34, 35 acertos, chegando a um nível de coerência pedagógica que é muito poderoso, fazendo com que na TRI de humanas você, inclusive, chegue aí aos 700, 710 pontos, porque seus acertos vão ser muito coerentes. Porque a partir daí, lógico, são questões que envolvem mais conteúdo, mais domínio conceitual e, obviamente, são questões mais difíceis, em que você vai usar esse método, óbvio, para realizá-las, para fazê-las, mas não necessariamente esse método vai garantir os acertos. E, obviamente, para eu concluir esse método com vocês, o que eu quero que vocês vejam? Eu quero fazer agora um outro desafio com vocês. Eu ainda estou na bolinha aqui, a questão que está do meu lado. Eu quero fazer um desafio bem engraçado com vocês. Eu vou retirar o texto da questão. E eu queria que vocês agora tentassem fazer essa questão sem o texto. Tudo bem, vocês sabem o gabarito, eu já dei o gabarito, vocês já fizeram a questão no início. Só que preste atenção, se você elimina o texto aqui da questão, não há possibilidade de você fazer essa questão. Por isso, nesse sentido, e é por isso que eu deixei isso para o final, o texto é a coisa mais importante que há numa questão de ciências humanas. Não existe possibilidade de você fazer uma questão de humanas no Enem sem contar com o texto. Essa é a premissa básica desse nosso método, que a gente chama de método 3 em 1. Se você gostou desse e-book, desse material que está aqui, onde eu me circulando, e gostou desse método, eu te convido para conhecer o meu curso, o Plano do Gabarito, onde eu desenvolvo esse método, o método 3 em 1, em todos os cenários que aparecem na prova de Ciências Humanas do Enem. Não só, logicamente, com textos, com documentos de época, como é esse caso aqui, mas com textos literários, com charges, com gráficos, com tabelas, em questões fáceis, médias, inclusive em questões
difíceis, te ensinando, logicamente, a chegar aos 40 acertos ou mais. O curso tem mais de 1.000 alunos e centenas de alunos, centenas mesmo de alunos, chegaram ao patamar que quase ninguém chega, que é o patamar dos 40 acertos. Se você quer vir para a tropa dos 1%, ou seja, para a tropa que acerta mais do que 99% das pessoas dentro da prova do Enem, vem para o Plano do Gabarito, é o primeiro link da descrição, está com uma condição promocional para sua matrícula. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como é que você faz para acertar todas as questões fáceis e médias na prova de humanas do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, deixe seu like aí e não esquece de se inscrever aqui no canal para ter mais notificações de vídeos como esse. E se você ainda continua na dúvida, eu vou te apresentar esse vídeo aqui do lado, em que eu uso esse mesmo método, só que para resolver questões com imagens. Então, se você tem dificuldade com questões com imagem, clica aqui do lado que eu vou te ensinar um método de resolução infalível para resolver todas as questões com imagem do Enem. Bom, galera, é isso. Forte abraço para vocês e até a próxima!